Boa noite, galera. Vamos começar mais um podcast, um in-off aí, podcast da nossa juventude aqui. Pessoal da Life, pessoal da Jump que está acompanhando a gente, pessoal da IFC também, daqui a pouco a gente vai apresentar o pastor daí. Pessoal que está presente com a gente, Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos, podem ficar à vontade aí. Tem um cafezinho ali para quem está presente vai poder tomar um café e comer um salgadinho, tá? Estou aqui com a Milene, minha colega, né? Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho mais sobre ela. E estou também agora com o pastor daí. Pastor, seja bem-vindo. Fala um pouquinho do senhor aí, quem o senhor é e o que o senhor faz da vida, por favor. Obrigado, Taveira, obrigado, Milene. Privilégio, né? Privilégio estar aqui justamente no dia do psicólogo. Muito obrigado, tá? No dia do psicólogo, falando para vocês e, ao mesmo tempo, dizendo que já há 35 anos sou pastor, né, na Igreja da Família Cristã, sempre na mesma igreja. Eles me aturam lá. Que legal. Há 35 anos. E, ao mesmo tempo, 24 anos como psicólogo clínico. Tá, muito bacana. Bem. Hoje é dia do psicólogo, né? Mi, fala um pouquinho de ti agora, vamos lá. Então, gente, eu sou a Mi, sou aqui eu ia falar da Life, ó. Sou aqui da Jump, sou líder aqui da integração da Jump também sou estudante de psicologia. Então, eu tô aí no 4º ano, 8ª fase, daqui 1 ano e meio, mais ou menos, aí tô me formando também. E eu atuo mais na parte organizacional, né, da psicologia. Então, Tá, eu vou querer entender isso tudo, porque eu tô meio por fora aqui. Vocês estavam falando antes aqui, eu tava meio perdido. Galera, é o seguinte, algumas coisas rápidas aí. Primeiro, você que está online com a gente, já está no YouTube, clica no curtir, porque isso vai fazer com que o vídeo seja um pouco mais visualizado e também, se quiser compartilhar aí nos seus grupos, vamos compartilhar aí, daqui a pouco eu vou compartilhar também nos grupos que a gente tem aqui. Importante isso para que a gente possa compartilhar com mais pessoas. Como o pastor falou, como a Milene falaram aqui, a gente vai falar hoje sobre ansiedade, uma coisa que, ao meu ver, assim, no meu ponto de vista, tem sido muito complicado, porque está cada vez mais comum, né? Então eu queria lançar um pouco para vocês algumas perguntas. Vou pedir para o pessoal do chat que quiser fazer algumas perguntas, vai ter um espaço depois para a gente responder as perguntas, quem está com a gente no YouTube. E o papo é esse, a gente vai conversar com o pastor. Começa agora o nosso In-Off Podcast. Beleza, pastor? Ansiedade. Vai lá. Definições. Não existe um ser humano sem ansiedade. Tá. Eu queria começar falando assim, porque geralmente existem aqueles que são super crentes ou os mais espirituais que acham que jamais serão pegos por algumas coisas que são inerentes ao ser humano caído, ao ser humano que se afastou de Deus e, por consequência, tem algumas questões, né, algumas sequelas, né, dessa queda. A gente vai falar sobre isso um pouco. Então, nenhum ser humano é sem ansiedade. Tá. Agora, quando você é preocupado excessivamente, por exemplo, com relação ao futuro, não é? Ou quando você começa a formar pensamentos recorrentes e que se tornam para você uma crença, não é? Uma crença solidificada, uma crença que parece que não vai sair da sua cabeça, aí você começa a ter um problema de ansiedade. Tá. Né? Então, antes de tudo, falar que ansiedade é um sentimento. É um sentimento. E como o ser humano precisa, é composto, né, por pensamento, o sentimento e o espírito, que nós cremos assim, nós temos que então integrar essas 3 áreas da nossa vida, e é isso que a Bíblia faz. E a Bíblia faz muito bem isso, já desde o Gênesis, e vai ser retomado lá por Jesus. Então nós vamos caminhar por 2 campos aqui. Um é o campo da criação de Deus. Tá. Okay? A queda do homem, o que isso trouxe de sequelas para o ser humano em relação à ansiedade, e a retomada desse assunto em Mateus 6, lá com Jesus. Tá. Porque Jesus é o nosso expert, é o nosso maior psicólogo, é o nosso salvador, e além disso ele tem muitas dicas de como a gente pode trabalhar a ansiedade de um jeito bíblico, saudável, que vai dar realmente para nós um respaldo para a gente lidar bem com isso como cristãos, inclusive. Amém, amém. Só, Gui, dá uma olhadinha no pastor Odair, aí o pessoal está falando que está um pouquinho baixo o microfone dele na transmissão. É o 2, é o 3, na verdade. Tá? Então só dá uma conferidinha aí. Ouviram tudo. Só que tava, né? Que o cara falou uma bela introdução, e não, o pastor estava mutado, não estava ouvindo nada. Tá? Jimmy, pode entrar, senta aí, fica à vontade. O pessoal que está com a gente aqui pode sentar, fica à vontade aí.
muito bom. E tem um texto que eu gosto muito de falar, que é o de Filipenses, né, que fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Só que aí tem isso que o senhor acabou de falar, que é uma questão do tipo... Não, e que tem gente que usa o texto como se o crente não pudesse ter ansiedade, né? Tá, então eu só queria começar. Não. Eu só estou falando que esse texto também, quando o senhor falou Mateus 6 e o começo, beleza, mas eu também quero falar sobre esse aí também. Isso, pessoal que está com a gente no YouTube, por favor, depois se você tiver algum comentário, uma pergunta, alguma coisa para participar com a gente aí, pode mandar, depois eu vou ler aí para geral, tá bom? Uma coisa também é que a ansiedade está muito envolvida com medo, com preocupação também. E isso é algo natural nosso no mundo que a gente vive, porque a partir do momento que a gente percebe que tem alguma situação que pode ser preocupante, o nosso corpo ele ativa ali um processo mesmo de entender esse medo, essa preocupação. Isso vai para o físico também. Então a gente prepara para fugir ou para atacar. Então isso vem desde que o ser humano é ser humano, assim, sabe? Então, quando isso começa a acontecer sem ter um perigo real, daí a gente começa a entrar realmente em ser uma pessoa ansiosa, né? O Freud vai falar, então, de 3 tipos de ansiedade. Tá, mas o pastor pode ler Freud? Pode estudar? Pode? Não, porque, né, às vezes o cara... O Freud era judeu. Ah, é? O pai dele era super crente. Não, entendeu? então, entendi. Só que ele, né, não caminhou com a Bíblia, leu a Bíblia de um jeito psicanalítico, né? Então, existe a ansiedade realista, que é aquela que você depara-se com uma situação real, ela está na sua frente, né, e você precisa fugir. Né? Então, por exemplo, alguém vai te atacar, um cachorro, alguma coisa assim, vai te atacar, você, logicamente, vai se encher de adrenalina e vai fugir daquela situação. Essa é a ansiedade realista. Isso, e seu corpo se preparando para um perigo. Ela tem a ver com a realidade. Então, assim, essa é bem-vinda, né? Porque, afinal, você precisa reagir a uma situação real. Né? Tem até um versículo em Provérbios que fala que o homem sábio percebe o perigo e busca abrigo, sabe? Opa. Então, acontece, a gente percebe um perigo e a gente se prepara para isso, né? Essa aí é de proteção, inclusive. É a ansiedade saudável. Né? É saudável. A segunda que eu anotei aqui é a moral. Qual é a ansiedade moral? É aquela que nós, em tendo feito algum ato, alguma coisa indesejável, tal, é o medo de ser descoberto. E aí gera a culpa, né? Então, a maioria das pessoas ansiosas vai lidar com medo, culpa e com a mentira para camuflar tudo aquilo que aconteceu, vamos dizer assim, no campo moral, né? E, por final, ainda nós temos a neurótica. Deixa eu explicar um pouco. Quem é o neurótico? Neuróticos são quase todas as pessoas no planeta Terra. Todos nós temos alguma neurose, algum sintoma dela, né? Diferentemente do campo psicótico, onde se colocam todas aquelas doenças, vamos dizer assim, aqueles quadros e transtornos de pessoas que já transitam por um mundo mais paralelo, assim, não tem muito controle, não se apegam muito bem à realidade, não trabalham muito bem a realidade. Tá? Então, a neurose, né, a ansiedade neurótica, é aquela que é gerada justamente por aquilo que a Bíblia vai chamar aqui do distanciamento de Deus. Quanto mais distante de Deus, mais você fica ansioso, porque você não tem mais fonte onde você se agarra e com a qual você trabalha. Entende? Entendi. E aí você vai tendo problemas. Podemos começar com algumas coisas da Bíblia? Claro. Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra. Porque um pastor e psicólogo, a gente precisa ouvir tudo o tempo falar. Quando você vê a narrativa de Gênesis 1 e 2, você não encontra nenhuma ansiedade, porque Deus criou o mundo perfeito, existe harmonia na natureza, você percebe assim que os animais eram tranquilos, havia uma convivência pacífica, um meio ambiente tranquilo, né? Aí entra o homem e a mulher. Aí começa... Não começa não. Começou o rolo, né? Mas no capítulo 3, quando vemos a narrativa da queda, eu vejo aqui alguns sintomas que me falam de uma ansiedade primeira, né? O que é isso? É quando o homem e a mulher
comem da fruta, que não é a maçã, tá. É fruta apenas. Fruta. Ó, fruta. Tá? Fruto comem desse fruto e algumas coisas vão acontecendo na narrativa aqui. A Bíblia diz o seguinte: primeira coisa que aconteceu com o homem. O homem andava pelo jardim, a brisa do Senhor soprava entre as árvores e o Senhor chamou o homem: onde você está? Como se ele não soubesse, né? Essa pergunta não é para Deus, essa pergunta é para o homem, né? E aí ele fala: ouvi teus passos, no versículo 10, e fiquei com medo. Tá. Então, aquilo que a Milena já falou, uma das características que entram no ser humano, que eram totalmente desconhecidos antes da queda, é o medo. Tá. E aqui é um medo real. Por quê? Porque esse Deus que me ama tanto também pode me punir. Uhum. Então é uma culpa. Medo de culpa, assim, de neurose. Neurose. Já se transforma em neurose. Tá? A segunda coisa que é um sintoma importante aqui, porque eu estava nu, ou seja, não tinha essa consciência antes. Só um pouquinho aí, galera. Essa consciência não havia no ser humano, estava nu. Antes não era um problema, agora é um problema. Ou seja, eu preciso esconder as minhas culpas, as minhas, né, meus pecados, eu preciso me esconder da humanidade. E quanto mais você tenta encobrir aquilo que você faz, aquilo que você é, você vai começar um processo, então, de ter que esconder todas esse material sujo, esse material que não deve aparecer para os outros, vamos dizer assim, né? E em terceiro lugar, um outro sintoma interessante aqui, e por isso me escondi, ou seja, você tem medo de se expor, e agora você esconde aquilo, né, que você, vamos dizer assim, gerou por causa do pecado, por causa das culpas. Então é bem interessante que esse processo começa no Gênesis, né? E aí você vai vendo de geração em geração o que acontece com o homem, com a mulher, você vai percebendo que a civilização, que começa no capítulo 4, com o 7, não é? Depois no capítulo 5, a descendência de Adão, são pessoas que então tentam fazer para si um nome, fazer-se conhecidos, não é? Culminando lá na Torre de Babel. O que é isso, senão colocar um ponto importante diante de Deus, dizer assim: o homem deu certo. O homem longe de Deus deu certo. E a Bíblia diz que não deu, porque Deus foi só lá e confundiu as línguas e de repente estava todo mundo confuso, né? O que eu quero dizer com isso? A ansiedade entra na humanidade por causa do pecado. Entra na humanidade porque o ser humano se afastou de Deus. E aí começou a ter medo, começou a se esconder e teve essa coisa de viver uma vida então paralela e longe de Deus. Então, Pastor, só uma coisinha, achei legal que tu descreveu bem o processo ali de comportamento, né? Que é o pensamento, depois o sentimento e depois o comportamento. Então, a partir ali do pensamento de: poxa, fiz uma coisa errada, esse Deus pode me culpar, esse Deus pode me punir. Daí eu tenho um sentimento de medo, de preocupação, de ansiedade, e daí eu tenho um comportamento, que é o se esconder, né? Então é muito legal assim de ver que o nosso comportamento vem do nosso sentimento e vem do nosso pensamento também. Então é muito legal trabalhar essas origens à luz da palavra, né? E aí você vai percorrendo aí a Bíblia e você vai percebendo esses 3 sintomas em todos os seres humanos que não querem ter vida com Deus. Aqueles que se aproximam de Deus e expõem o seu medo por não conhecerem mais Deus, porque isso foi tirado deles lá, né, na medida em que eles foram expulsos, né, do jardim, todos aqueles que procuraram Deus tiveram que tratar o medo, a vergonha e a culpa. É sempre assim, né? E aí vem Jesus. Jesus entra na história e o que é que ele começa a falar? Muito interessante. Abra comigo, se você tiver a sua Bíblia aí, o celular, tablet e tudo mais.
Abra aí, eu ainda gosto da Bíblia de papel, eu e o pastor Jonas, tá? Porque o resto não gosta mais. Não, eu gosto aqui. Bíblia de papel diz assim, que Jesus começa falando no capítulo 5, 6 e 7 do Sermão da Montanha. E o que é o Sermão da Montanha? É uma visão do reino de Deus para o ser humano. Ele fala primeiro em capítulo 5, os bem-aventurados, aqueles que são felizes, né? E algumas características dessas pessoas são totalmente contraculturais. Então, se você quer ver uma proposta de homem em Jesus, ela é contracultural. Por quê? Porque é o humilde, o manso, aquele que é limpo de coração, não é? Aquele que busca a Deus, ou seja, né, aquela pessoa que depende do Pai, que já se achou na graça de Deus. Essa é uma pessoa que tem todas as características de uma pessoa sem ansiedade, e vai ser curado da ansiedade. Já no capítulo 6, interessante como o Senhor Jesus também vai falar de ansiedade. Por exemplo, no versículo 21 em diante, ele fala das preocupações da vida. Portanto, eu lhes digo, versículo 25, não andem ansiosos com a sua própria vida. Interessante, né? Como o Senhor Jesus acerta na mosca. Por que será, né? Porque essa é a preocupação recorrente do ser humano. Como é que vai ser a minha vida? Vou ser bem-sucedido? Amanhã eu vou acordar sendo um herói para o meu pai, para minha mãe. Vou deixar um nome na terra, né? A preocupação já, desde da Torre de Babel. Vamos deixar um nome na terra, vamos fazer um nome para nós, né? Ou seja, a primeira coisa que Jesus pontua é aquele homem que fugiu de Deus, que negou a Deus, que perdeu o contato com Deus, que ficou ansioso, com medo, com vergonha e se escondeu. Agora Jesus fala para ele assim, não ande ansioso com a vida, porque eu vou reconectar você com a fonte. Tá? E olha só o que ele fala. Só olha o que ele fala. Quanto ao que a vez de comer e beber, nem com o próprio corpo, nem o que vocês vão vestir, não é a vida mais importante que a comida, o corpo mais importante que a roupa? E aí ele remete para as aves do céu que não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai. Opa, aqui é importante. Ou seja, o Pai Celestial é apresentado nas primeiras falas de Jesus, porque Jesus estava conhecendo o Pai dele nesses 33 anos que antecederam como homem. Jesus tinha uma relação com o Pai espiritual. Agora ele tem uma relação com o Pai também na esfera humana. E Jesus olha para os homens e vê assim, cara, esse pessoal está sem Pai. Eles não estão conectados com o Pai, eles estão conectados com o templo, com um sistema religioso, com pessoas que aumentam a ansiedade porque jogam mais culpa através da religião, né? E aqui Jesus fala, cara, vocês estão preocupados com a vida, não estão? Então, não se preocupem, porque assim, olhe para as aves do céu. As aves do céu nos dão um exemplo do cuidado do Pai. Essa é a primeira lição. Vocês valem mais do que as aves? Valem. Se o Pai cuida das aves, não vai cuidar de vocês? Ou seja, não vai curar a ansiedade de vocês pela vida? Vai também. Entendeu? Então, olha só, o tema volta. Isso é fascinante em Jesus, por isso eu sou apaixonado pela Bíblia e por Jesus, porque aquilo que faltou e causou a queda e causou os sintomas de ansiedade em Adão, agora é retomado por Jesus e diz, vocês precisam de um Pai. Tá, beleza. Aí o que o senhor está falando, então, tem um viés muito teológico, cristão, né? Ó, Deus, né, ele vai cuidar da tua ansiedade, ele vai tratar isso. Só que no olhar clínico, como é que a gente vai lidar isso de uma forma clínica com um jovem? Porque às vezes, né, pelo que o senhor está falando, Deus ele é aquele que vai tratar, e a Bíblia fala isso, e realmente, eu também creio, como pastor, também creio nisso, só que às vezes a gente precisa também identificar, e aí eu quero chegar nessa segunda questão, que como essa... Não sei se entendeu minha pergunta, não sei nem... Tô nem conseguindo fazer a pergunta, mas vocês entenderam, né? Eu vejo que você está um pouco ansioso. Ansioso? Mas, querido, é assim, eu acho que na prática clínica, em primeiro lugar, depois você
pode complementar, porque é assim, ó, a pessoa que vem ansiosa geralmente fala um pouco da ansiedade, mas quer camuflar. Ela joga uma culpa nos pais, ela não fala muito de si, ela fala de sistemas, tem entendeu? Esse negócio de a pessoa já se autodiagnosticar? Tipo, tem. Ela já chega pro seu com tem o diagnóstico. Tem gente que chega automedicada, né? Entendeu? Que é uma coisa absurda, né? Que eu não recomendo para ninguém. Né? A pessoa tem que passar por processos clínicos e depois medicamentosos, mas com auxílio. Se ainda precisar, né? E o grande problema hoje é assim, qualquer médico está receitando esses ansiolíticos, né? Antidepressivos também, e não deveriam. Quem deve fazer isso é profissional psiquiatra. A psiquiatria vai tratar de medicamento. Tá? Então, assim, essa pessoa chega e geralmente a gente constata algumas coisas na fala dela, no olhar dela, na expressão, né? E, claro, na fala também. E a gente vai fazendo perguntas, vai cercando ela no sentido de expô-la ao seu problema. Né? Então, por exemplo, eu olho muito para as unhas, né? As unhas da pessoa. Pessoa ansiosa rói unha. Vocês roem unha aí? Olha aí. Né? Pelo amor de Deus, tem uns caras aqui que não tem pessoal unha. se sinalizando Né? assim, né? Pessoal de casa, está todo mundo olhando para a sua unha agora, né? Tentando identificar se a pessoa é ansiosa ou não. O que mais que a pessoa faz? A pessoa antecipa problemas, vamos dizer assim, né? E eu tenho certeza que 85% daquilo que você pensa que vai acontecer de errado no seu futuro não vai acontecer. 85%. 15% é a realidade, é circunstancial. Então, a ansiedade neurótica, ela está presente no ser humano. Então, aquilo que você está pensando que vai acontecer com você de errado, não vai acontecer. Tem um livro que eu estou lendo, muito bom, que é Andando com o Tanque Vazio, excelente. do Wayne Cordeiro. Wayne Cordeiro. Sensacional, esse livro é muito bom. E eu cheguei num capítulo, inclusive postei no meu Instagram hoje sobre isso, porque ele fala a diferença entre preocupação e responsabilidade. Até lancei, algumas pessoas compartilharam lá as suas opiniões, e o livro ele fala justamente isso, que a preocupação é algo que você já joga sem ser algo que diz respeito nem mesmo à tua vida, e você não tem o que fazer por aquilo, mas se mete. Então a preocupação é o seu lado metido, e a responsabilidade não, é aquilo que você tem que fazer. É real. É né? real, isso. Então até ele deu exemplo assim de tipo um problema na vida do meu vizinho. E aí eu fico, eu tô preocupado com ele, e aí isso me causa um negócio que eu não tenho o que fazer. Tipo, eu achei isso muito bom, porque nós, líderes, pastores, que a gente tem muito essa questão de, tô preocupado, mas será que essas preocupações são nossas? São, tipo, da nossa... E transferindo isso para a realidade de cada um de nós é igual, né? A gente se preocupa muito com as situações que nos cercam e não nos responsabilizamos pelas coisas que nós temos que fazer. Assim. E além disso também... eu acho que muito da nossa preocupação vem muito dessa nossa falsa sensação de controle sobre as coisas, né? A gente tem isso que a gente acha que a gente consegue controlar, a gente consegue ter essa autoridade sobre o que acontece na nossa vida. E muitas vezes a gente não tem, né? Ou a maioria das vezes a gente não tem esse controle, né? Não 15%, existe. 85%? 85% não né? acontecem. Né? São coisas, preocupações neuróticas, né? Ansiedade neurótica, como o Freud falou. Né? E daí isso vai muito da dependência nossa, da gente mesmo, do nosso poder, da nossa capacidade. Mas se a gente for depender da nossa capacidade de lidar com as coisas, de fazer as coisas e das coisas acontecerem através da nossa mão, do nosso poder, aí a gente vai ficar totalmente na ansiedade mesmo. Né? Por isso que eu volto para Jesus dizendo que ele é muito contracultural, né? Porque a cultura vai dizer, não, você consegue, você pode superar. Tome controle da sua vida. Então, tome controle da sua vida. É o que Adão e Eva fizeram, na verdade. Pegaram o controle para si. Disseram assim, não, nós... dispensamos a presença de Deus porque a gente vai dar certo. E outra coisa, acreditando numa mentira, né? Dizendo assim, eu vou ser igual a Deus. Tá? Então, o ser humano vem com essa incapacidade desde o Jardim do Éden, dizendo, eu vou dar conta da minha vida. Né? Ele na verdade, uma pretensão humana. Né? Eu pretendo cuidar da minha vida melhor do que Deus cuida de mim.
você aparecer para os outros e aparentar para os outros que você é rico, feliz, bem-sucedido, o Senhor Jesus fala que você está incorrendo, ou vai incorrer possivelmente em ansiedade. Porque chega um momento que o seu vizinho te ultrapassa, que pessoas vão ultrapassar, sempre para mais ou para menos vão ultrapassar você. E aí se instala de novo a ansiedade. Eu preciso chegar naquele patamar, daquele carro, daquele cara bem-sucedido que estudou naquela universidade famosa, com aquele professor. Ou seja, eu fico chamando para mim coisas irreais, né? Coisas que simplesmente são do campo da ilusão, né? Neurótico mesmo, né? Neurótico. E do futuro que a gente não tem condições de saber o que é. Falando mais um pouquinho assim sobre a nossa geração, a minha geração, me coloco bem nisso também, assim, do ponto de vista assim também histórico mesmo, da gente pensar assim em psicologia, em ciência mesmo, estudando o ser humano. A gente veio de pais assim que sofreram bastante, né? E que depois quiseram dar tudo pronto pra gente, assim, né? Pra mim tem tudo pronto aqui no celular, né? Então a gente não tem nem tédio, né? A gente nasceu assim sem nem ter tédio, assim, e a gente sempre tem tudo pronto. Sem ter o que fazer, né? Tipo, eu não tenho o que fazer. Exato. Hoje a criança de 2 anos não tem o que fazer, a gente dá o celular pra ela e tá lá tudo pronto pra ela, sabe? Ela não desenvolve um tédio, não desenvolve uma criatividade. Então a gente sempre fica nesse imediatismo, tanto que a gente é chamado de geração fast food há muito tempo já, né? Sim. Então a gente tem isso de ter tudo na mão, ter tudo no controle. Então isso também ocasionou muito dessa geração, a partir do momento que ela se frustra, a gente entra em parafuso, né? Porque a gente não teve aquilo ali que sempre deram pra gente, né? Aquele resultado que a gente esperou. Tem um cara querendo perguntar aqui, eu vou ali para ele falar. Vem cá, Matheus, na pontinha aqui, ó. Na cadeirinha da frente aqui, ó. O Luan vai botar a câmerazinha dele aqui e ele vai falar. Só complementar, a geração de hoje tem muito tédio. Mas porque qualquer coisa se torna tediosa muito rápido. Isso. Porque a gente tem tudo pronto. O que a geração de hoje não tem é ócio. A geração de hoje não tem ócio, não tem aquele tempo, digamos, tempo livre que você vai ter para exercer, por exemplo, sua criatividade, fazer coisas diferentes. Então, mas tédio, tudo se torna tedioso muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Então, baixou um joguinho, tá jogando aquele joguinho, criança. Tudo é descartável também, né? 2 dias, já esqueceu de joguinho, já quer outro, e quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. Então, essa geração é tudo muito rápido. Total, assim. Até eu diria que um comentário assim é que foi feita uma pesquisa em lives, né? A pessoa está assistindo, por exemplo, um culto. De quanto tempo ele fica ligado naquele culto? Sim. Você tem uma ideia? A gente tem uma noção por causa dos cultos que a gente faz aqui na igreja e não é nada legal. Não é nada legal. Comparado. Então nos primeiros 2 minutos, se o pastor não é interessante, se a banda não é boa, se o pessoal não está virando pirueta no palco, né? Já o pessoal já não fica, já vai embora. 2 minutos. A média, nossos cultos de 1 hora, 1h10, eles têm uma média de 17 a 25 minutos. Por aí. De pessoas que ficam o tempo constante assistindo. Você tinha perguntado também sobre como que na clínica, assim, na psicologia no geral, vai tratar, né, a ansiedade, assim. Explorando um pouquinho mais isso também, a pessoa que vem com essa demanda, a gente tenta muito tentar ela se perceber o porquê que ela está se preocupando com aquelas coisas, porque que é importante ela se preocupar com aquelas coisas, né? Tentar perguntar, entender mais a fundo. Essa questão pode ser controle, pode ser realmente essa questão de preocupação excessiva, né? E a gente vai tentar auxiliar ela ali a entender que as coisas externas não precisam afetar tanto ela assim, sabe? Sim. Então isso acontece muito assim realmente com essa, principalmente com essa nossa geração. Como a gente tem tudo pronto, a gente recebe o que a gente pede, o que é externo, que não nos agrada ou nos frustra, traz essa ansiedade. Né? Vou pegar um gancho aqui, Milene, falar, por exemplo, colocar um exemplo, né? Da aceitação dos colegas, né? Da aceitação da galera. Então, o que é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que me comportar para eu ser aceito pela galera, pela turma, né?
E isso causa uma ansiedade absurda, porque aí é roupa, é jeito de falar, são os cacuetes, são as... né? Status é muito importante. É assim, muito importante para essa galera, né? Então, e isso é um problema, desculpa, pastor, mas claro. isso é um problema porque isso faz com que o adolescente, o jovem, acabam se perdendo, né? Romanos 12 fala, não se conformem com esse mundo, mas se eu não me conformar com esse mundo, eu fico de lado. E aí eu desenvolvo essa ansiedade. Aí, biblicamente falando, eu acho que se a gente tem uma identidade firme em Cristo, não tem por que a gente se comparar com os outros, não tem por que a gente esperar essa aprovação das pessoas, né? Então, se a gente tem uma identidade, a gente sabe quem a gente é em Cristo e o que Deus espera da gente, é um fator de proteção para isso também, né? Aí vamos lá para aquele teu versículo, Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações e petições com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Onde surge a ansiedade. Paz, a mente, o Olha coração de vocês, também, paz, né? E a paz de Cristo, né? Que excede, né? E aí depois vai falar exatamente no que você deve pensar, né? Exato. Tá. Então, em primeiro lugar, a Bíblia fala que tem um antídoto. E o antídoto sempre é e sempre vai passar pela oração. O que é a oração? Senão a minha conexão com o Pai, que é nosso. O Pai que me ouve, o Pai que cuida de mim, o Pai que vai gerar em mim essa identidade, né? Porque a primeira coisa que Jesus ouve antes de começar qualquer coisa esse é o meu filho amado. Ou seja, Jesus confere a identidade porque o diabo vem em seguida e fala, você é mesmo filho de Deus, então transforma aí as pedras em pães. Então sempre a ansiedade é um problema de identidade. E é um problema de falta de oração, de comunicação com Deus. Ainda, pastor, nesse versículo tem uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, que tem a ver com o que o senhor começou o nosso papo aqui, que é o fato de entender que a ansiedade, existe uma ansiedade boa. E eu uso esse versículo para isso porque o versículo fala que não andeis ansiosos. Ou seja, não andar sempre, não isso estar em constante padrão, né? Ansiedade. Mas não que... Porque tem gente não que vai existe a ansiedade zero, isso, né? Tem gente que vai aconselhar e falar, olha, a Bíblia fala que tu não pode ser ansioso. Não é que não pode ser ansioso, é que não deve se andar em ansiedade. Tem um vídeo muito legal que a gente viu, alguém compartilhou, não sei se eu até mandei nos grupos nossos aí, que um médico também especialista nessa área falou num podcast, e ele fala justamente isso como se fosse um alarme do carro. Eu gostei muito desse exemplo. O alarme do carro serve para quê? Para dizer que tem alguma coisa errada ali, tem alguém arrombando e tal. Mas o alarme do carro não foi feito para disparar o tempo inteiro. Exato, o nosso corpo ele funciona exatamente assim, sabe? Quando tem um objeto que ele parece perigoso pra gente, o nosso cérebro ativa, perigo. Sabe? Então isso vai causar vários processos, tanto psicológicos quanto emocionais. Como é que eu sei? A gente estava falando da ansiedade no Flamengo. Não, no Flamengo não existe. Não existe. Deixa eu te perguntar, como é que o senhor estava quando foi a final da Libertadores 2019? Como é que estava o teu coração? Não, Tava cheio de alegria. Porque, a gente perdeu de 1-0. Tava ansioso, sim. Né? Mas estou falando do momento atual. Né? Agora o momento atual é só alegria, né? Um beijo aí para a galera flamenguista. Né? E um beijo para ti também, pastor Jonas. Estou contigo, eu te amo demais, mas o teu time... Não dá, né? Pastor, já que a gente estava falando também sobre isso, sobre identidade e tudo mais... eu acho legal a gente trazer também o que seriam fatores de risco e fatores de proteção em relação à ansiedade, sabe? O que acontece na minha vida, ou o que eu faço que pode me gerar mais ansiedade e o que eu faço que também pode me proteger contra isso. Né? A galera adolescente tem atualmente entrado num comportamento aí de automutilação. Né? Sim, então, muito sério isso. Muitas pessoas começando a fazer pequenos cortes e entrando numa modinha primeiro, né? E depois tornando isso um comportamento recorrente. E isso é também fator de ansiedade, né? Então a gente tem tratado muito essa galera jovem, adolescentes, que tem mostrado esse comportamento porque a vida não tem sentido, né? Que às vezes a dor física é melhor do que a dor da alma, que é uma dor terrível. Ele quer transferir a ferida, a dor para outro lugar. Exatamente, né? Quer colocar no corpo, quer somatizar essa dor. Tá. E então
essa é uma característica muito atual, né? Nunca se ouviu tanto, ultimamente, dos adolescentes, principalmente, entrando. Então, isso... eu já falei em escola e pessoas se identificando, entendeu? Então, assim, a preocupação muito grande é que a conexão dos pais com os filhos está se perdendo. Uhum. Então, muitas vezes eu simplesmente falo assim, queridos, essa semana sem WhatsApp, sem televisão à noite, em casa, e vocês simplesmente vão olhar um para o outro, vão conversar. Tá? Uhum. E isso por si só já é muito difícil. Sim, porque a gente não está acostumado mais a fazer. Não está mais acostumado. Acho que tem que vir apagão. Acho que esse ano vai dar apagão. Vai tá? dar? Por causa da crise hídrica. Vai dar apagão. Vai dar apagão. Vai dar. Olha aí. Então já se preparem aí, senão vocês vão entrar em ansiedade, galera. Tá? E vamos conversar com os pais. E às vezes o assunto vai ser tenso. Por quê? Porque há um gap, né? um distanciamento entre as gerações. E aqui no meio parece que não tem interesses em comum. Né? E isso tem que ser conquistado. Tem um sujeito lá na nossa igreja que joga tabuleiro com os filhos. Acho isso fantástico. Né? Jogos de mesa. Né? Temos que voltar a ter alguma coisa nesse nível, assim, porque senão nós vamos ter uma galera aí se mutilando, entendeu? Então a gente pode falar que um fator de proteção, no caso, é um bom relacionamento com os pais, né? Com certeza. É ter esse momento com os pais, é ter essa intimidade com os pais, pode ser um fator de proteção para questões emocionais, né? Sim, muito bom. Eu fiquei curioso, essa questão da mutilação, né? Isso é um sinal de intenção, mas intenção de suicídio ou só por causa da ansiedade? É um pouco mais profundinho, assim. Depende muito, assim. Porque, por exemplo, o cara que rói unha é uma mutilação, mas é na unha. É que tem uma coisa que a gente vai fala... aumentando, vai piorando a situação? Como é que é? Tem uma coisa que a gente fala que quem quer se matar, se mata. Assim, não, sabe? sim, então, assim, mas... Tem coisas assim que as pessoas fazem, por exemplo, a mutilação, é muito Então, realmente... isso é um sinal de que está ficando séria a coisa. É para transferir. Eu diria... A pessoa está com uma dor tão grande interna que ela quer transferir para fora. Assim, sim. Isso. Eu tenho até uma estatística aqui que fala assim, ó. Tudo que começa na infância começa muito leve. Tá. Então, 2% das crianças têm ansiedade, né? São crianças irrequietas, são crianças impacientes, que levam os pais à loucura e tal, né? 2%. Geralmente são ansiedades leves, né? Agora, se não tratado a tempo, você começa a fazer um comportamento na adolescência. E na adolescência, a ansiedade é 5%. Já é bem maior. Já. Se não tratado na fase adolescente, você vai para uma população de 18% de ansiosos na fase de jovens até 30 anos. Entende? Então, com 10% da população já atacado, agora 18%, isso já é epidemia, sabia? Já é considerado epidemia. Então, junto com a depressão, a ansiedade já está tomando áreas de epidemia no país, por exemplo. Loucura. Muita gente mesmo. Então, você atende geralmente gente, né, que está ou muito ansiosa por não ser tratada anteriormente, a tempo, ou com ansiedade, ou com depressão, nos seus vários graus também. Leves, moderados e graves. Né? Legal. E o que mais seria, assim, por exemplo, um fator de proteção para essas questões emocionais, assim, práticas mesmo, assim? O que a gente está percebendo, assim, é que você não consegue agradar todas as pessoas. Nem Jesus foi assim, né? Então eu sempre digo assim, você tem amigos, tá? Porque se você não tem papo em casa, que já tá difícil, né? Então pelo menos você tem que ter um grupo, rede de apoio, né? Uma rede de apoio, tá? E geralmente são não mais do que 5 pessoas. A gente pensa, não, galera legal é 10, 20, 40. Não, eu geralmente digo assim, encontre um pequeno grupo onde as pessoas podem conversar no mesmo nível, sem julgamento, sem preconceito. E isso é o acolhimento cristão. Legal. Querido, aqui nós somos todos iguais e a gente vai guardar segredo. Né? Se tem um irmão fofoqueiro, a gente expulsa. Né? Mas geralmente nós temos essa rede de proteção, confiando uns nos outros. Legal. E sabe, a galera adolescente confia mais nos amiguinhos do que nos pais.
Sim ou não? Sim. Levanta a mão. Né? Geralmente é assim. Nós temos assuntos que nós só confiamos a 2 ou 3 pessoas do que com os pais. Por quê? Há um afastamento natural na adolescência. Né? A gente não quer falar sobre mutilação, vontade de suicídio ou então problemas maiores para os nossos pais. Né? Deveríamos, tá? Mas é natural o afastamento. Natural afastamento. Então, essa rede de proteção, além do diálogo com os pais, é fundamental. Com certeza. E além disso, também, em outras práticas, bons hábitos. Por que a gente fala tanto de ter bons hábitos, né? De exercício físico, tudo isso também trata o nosso integral, né? Pastor, eu queria, curiosidade, assim, saber como que o senhor, no âmbito pastoral, tem um aconselhamento pastoral, né? E tem também a parte clínica. Mas quando que o senhor identifica que é alguma besteira da pessoa? Tipo assim, calma, isso aí não é ansiedade. Porque as pessoas já chegam, não, eu estou com ansiedade. E quando que o pastor entende, como diferencia isso? Tem algum caso prático aí que possa, tipo, um exemplo, assim, óbvio que não vai falar o nome de pessoa, porque não pode, mas, tipo, isso aqui foi literalmente uma coisa que a pessoa não... E como que o senhor fala isso para ela? Como que o senhor... Porque às vezes eu enfrento isso, alguém vem conversar comigo, pô, eu tô ansioso. Eu falo, calma, será que é mesmo? Vamos conversar. Um primeiro movimento é assim, a gente não dá a resposta. A pessoa tem que chegar. Então, assim, nós somos treinados como psicólogos a fazer boas perguntas. Sim. E eu aprendo isso muito com Jesus. Jesus, na maioria das vezes, não dá respostas para tudo, ou incisivas, ou finais. Ele leva as pessoas a refletirem. É mesmo isso? Né? Ou então, o que você está pensando tem a ver com a realidade? Me dá um exemplo. E aí a pessoa já começa a perceber, realmente, minha ansiedade é neurótica, não existe, ela está na minha cabeça, ela é um sentimento que eu não controlo. Sim. E aí o que a gente faz? Então a gente vai dizer assim, que tipo de controle você pode ter sobre a sua ansiedade nessa semana? Vamos dar uma tarefa para você. Legal. Tá? Então eu digo assim, comece a escrever sobre isso. E às vezes a gente fala muito, minha ansiedade, minha depressão. A gente coloca ela como uma pessoa, às vezes, né? A gente coloca, porque o meu cérebro fez isso, né? O meu coração fez isso. Às vezes a gente transforma ela numa pessoa que nos controla. Mas quando a gente entende que isso é a gente, né? A gente está vivendo desse jeito, a gente está vivendo ansioso, a gente está vivendo depressivo, a gente entende que é a gente, né? E daí a gente entra nesses fatores de proteção, a gente entra num tratamento e a gente faz um trabalho com a gente, e não nesse monstro que a gente criou fora da gente, né? Infelizmente, existem também ambientes ansiogênicos, né? Que dão o start, né? Principalmente família. E aí, como a gente trabalha também a terapia familiar sistêmica, a gente não olha apenas o indivíduo como aquele que tem a ansiedade, mas sim como aquele que é fruto de um ambiente ansiogênico. Sim. Tá? Então, por exemplo, os pais muito ansiosos começam a transferir para os filhos muito desde pequeno toda a sua ansiedade, por exemplo, com limpeza, com horário, com uma série de fatores dentro de casa e não percebem que a sua ansiedade está gerando uma criança irritada, está gerando uma criança rebelde, entendeu? E aí a gente chama os pais e diz assim, o que acontece nessa família que está gerando esse filho assim? Tipo, o problema não é a criança que... A criança muitas vezes é simplesmente o depositário, aquele que você deposita nele aquilo que o adulto não consegue controlar. E aí você está gerando um filho ansioso. Então, mais diálogo com os pais, né? Mais entendimento. E aí a gente nota que se o sistema, né, tem cuidado de si, vamos dizer assim, tem um cuidado com as suas ansiedades, ele mesmo se autorregula. É muito legal isso, quando nós, como família, conseguimos falar dos nossos problemas e rapidamente resolvê-los no âmbito da família. Né? Então a terapia não é só individual, ela é do sistema também. A maioria dos casos sempre envolve questão familiar. Né? Sim, principalmente quando as crianças são pequenas, isso né? Do andeis ansioso também, a Bíblia fala muito de com quem a gente anda, né? Se a gente anda com o companheiro dos tolos, se tornará mal também. Com quem a gente é criado e como a gente aprende a viver, interfere totalmente na nossa vida. Sim. Então, se a nossa família tem alguns hábitos, alguns tipos de pensamento também que podem nos
ensinar a viver desse jeito é muito crucial assim, na nossa vida. Então, de ansiedade, ou de depressão, ou de estresse. Então, ensina a gente a viver, né? E, de novo, volta para a Bíblia sempre e veja a relação que Jesus, então, propõe com o nosso Pai. Ele cuida, Ele te abençoa, Ele te dá uma identidade, Ele te dá um novo reino, te dá um novo povo. E até uma nova família. Jesus é o primeiro pensador que faz você pensar de que você não é apenas família genética. Legal. Você tem uma família ampliada, que é a família da fé, que é essa rede de proteção. Total. Então, seja bem-vindo aqui ao grupo da Igreja Batista, a Igreja da Família Cristã. Eu tenho certeza que aqui são ambientes para você que tem essa dificuldade. E todos nós temos em algum grau na nossa vida, leve, moderado ou grave, não é? Que nós precisamos tratar, gente. Amém. Então, que bom que a gente tem esses lugares terapêuticos. Com certeza. Amém. A gente, como igreja, a gente precisa ser rede de apoio, ao invés de aquele que acusa, né? Aquele que aponta, aquele que fala que aquilo ali não é relevante. E na Jesus vida, identificava, né? Os fariseus dizendo assim, eles são da igreja, mas eles são apenas uma ansiedade moral. Olha o que você está fazendo, Deus vai te pegar. Então, sempre é importante a gente dizer de que Deus nós estamos falando. Porque o Deus que nós criamos, muitas vezes é o Deus que gera uma ansiedade no nosso coração. Eu gosto muito, pastor, daquele texto do leproso, quando Jesus encosta no leproso, né? Porque tem um símbolo social muito importante no toque de Jesus. Né? Eu até já preguei sobre isso, porque quando o leproso pede, né, para Jesus ajudar ele, curar ele, Jesus também sabe que não adianta só tirar a lepra, mas sim trazer um novo significado, o amparo, e mostrar para a sociedade que o cerca de que agora ele pode ser tocado. Então, quando Jesus toca nele, é algo completamente... Contracultural. Contracultural, mas escandaloso. Escandaloso. Os caras ficam Nosso escandalizados. natural Não, tá louco? Como é que Jesus toca no leproso? E aí Jesus fala, não, agora você vai lá, se apresenta, cumpre o ritual, as pessoas vão ver que você foi restaurado. E o leproso se sente tocado, que era uma coisa que ele já não tinha experimentado há muito tempo, desde que a lepra aparece nele. Então, é muito importante a importância da rede de apoio, né? Que isso que é legal de a gente falar bastante, e de como a igreja, como a gente tem esse papel, né, nessa área. E aquela assim. situação que tu trouxe sobre como falar para alguém, como, né, ajudar alguém a entender se aquilo ali é realidade, se não é, e que o pastor trouxe também, é que o nosso papel, até como igreja, como amigo, como, né, pessoa que está ali ouvindo, não é falar para a pessoa se aquilo ali é importante ou não, se aquilo ali é válido ou não, se aquilo ali é sério ou é besteira, mas é realmente ser apoio, sabe? Isso. E não julgador, né? Sim, e finalmente eu também, né, não sei se nós temos tempo ainda. Não, vamos dar uns 10 minutinhos a mais para os problemas que a gente teve de internet e vamos conversar mais um pouquinho. Além da rede de apoio, né, além dessa questão da reconexão com Deus, né, conversa com os pais, acho muito importante também aquilo que o Wayne Cordeiro fala como a reposição dos conteúdos emocionais seus. Então, assim, o que é que te faz saudável? Né? Então, você tem ansiedade, muito bem. Aí você reconecta com os pais, às vezes dá certo, às vezes não dá. Rede de apoio, né? Você tem um bom trânsito com os amigos, mas ainda no final das contas tem você. Né? E o que é que faz, por exemplo, com que você se preencha de novo esse vazio que vai ficando na nossa vida às vezes? Né? Então você tem que ter hobbies. Você tem que ter leitura. Gente que não lê vai ser mais propensa a ter ansiedade. Mas eu leio o Twitter, eu leio o Instagram. Né? Pois é. Mas não, é livro de papel mesmo. Tá. Então, mas no Kindle pode ser também. Pode também ser. mas assim, reconectar com aquilo que gerações anteriores à nossa já aprenderam, já tem conteúdo, já tem bagagem de que aquilo acalma. Pescar. Entendeu? Não se alienar Deus em si o livre, mesmo, pescar, né? Voltar a ter prazer numa caminhada, entendeu?
escutar boa música dos anos 80, que é bom também. Eu sei que vocês não gostam. Mas isso que tu fala é muito da gente não ter a mente ociosa, como também o Matheus falou. Ou ali. pelo menos o ócio criativo, né? Que é algo que tá muito em voga também. Da gente né? não dar esse espaço para que os nossos sentimentos ruins tomem conta da gente mesmo. Que a gente possa, a Bíblia fala, né, para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Então que a gente tenha bons hábitos e o que a gente consome também nutra a gente de maneira saudável também, né? É isso aí. Massa. Então isso são dicas assim que eu vou deixando para que sim, você pode ir num psicólogo, deve ir quando a coisa está fora do seu controle, né? Mas uma ansiedade leve ou moderada deveria ser compensada com diálogo com os pais, com rede de apoio e com bons hábitos que passam por todos esses hobbies que você pode cultivar naturalmente, né? Eu não sei se alguém daqui está presente com a gente, tem alguma pergunta. Se tiver, já manifesta aí. Mas eu tenho, que é como que eu consigo identificar se eu estou ansioso, se eu estou com uma leve ansiedade ou se eu já estou num caso assim de vai lá, meu filho, que tá feia a coisa. Existe um protocolo que não é protocolo, é a palavra do momento, mas não sei se combina com isso, né? Quer falar? Tá. Não, eu posso falar também, mas pode... Não, assim, falando assim de protocolo, a gente tem testes, né, que tem testes psicológicos que identificam ali a quantidade de sintomas que tu apresenta. Mas esses testes eu mesmo posso fazer? Não. Não, por isso que eu tô perguntando. Não, tem alguma dica que você dá pra pessoa? Psicológicos, assim. Então, isso é porque tu falou protocolo, né? Então, em relação ao protocolo, o que existe testes psicológicos apoiados realmente fazendo um psicodiagnóstico também, porque tem ansiedade, como ele falou, ansiedade normal, mas tem ansiedade que ela vira patológica. Então, ela já tem um teste de fato para isso. Mas em relação a ti, no teu dia a dia, tu tem que ver o quanto isso controla a tua vida, o quanto isso é recorrente realmente na tua vida e o quanto isso está tomando tua paz também, né? Então, só vou adicionar mais um. Existe uma ansiedade que, vamos dizer assim, é aquela com a qual eu tenho que lidar todos os dias. Por exemplo, eu tenho que levantar para trabalhar. Eu tenho que ter um pouco de ansiedade para trabalhar, porque senão eu fico na cama deprimido, entendeu? Não quero levantar, acho meu patrão chato, ganho pouco, né? Então, no Brasil, a gente não tem muito estímulo para se levantar, né? Muitas vezes fica lá flat. Já não ajuda, né? Já não ajuda, né? Então, assim, você tem que ter um pouco de estímulo. E essa é uma ansiedade boa, né? Leve, moderada, não tem problema. Quando é que a ansiedade se torna patogênica? É quando está afetando as suas amizades, o seu rendimento escolar. E aí não é só nota. É a questão também dos colegas. Por exemplo, você está extrapolando, pode estar violento, você pode estar pegando no pé de todo mundo. Não aguenta mais a galera da sala. Não aguenta mais, né? Então, é quando você afeta o teu sistema ou familiar, escolar, o teu rendimento, entendeu? Então, isso é bem típico de uma pessoa que já não está controlando melhor da sua ansiedade. Mas é importante falar isso porque para a gente tomar o cuidado de a gente não se autodiagnosticar e já chegar, né, como a Milene falou, existe um protocolo que os especialistas fazem. Então, eu não posso chegar e falar assim, não, acabou, estou ansioso, já vou ver qual é o remédio, vou tomar o remédio da minha mãe, vou tomar o remédio, né? Tá louco. Gente, dica, né? Não façam testes psicológicos na internet, eles não são aprovados. Eles dão indícios, mas assim... Eles só querem o teu e-mail para te mandar propaganda depois. Exatamente. Exatamente. Ou então fazer apenas terapia online, né? O que cobram até. Mas assim, de novo, procure um profissional, né? Procure o pastor da igreja, às vezes o pastor da igreja com oração, com Bíblia, aquele acolhimento que certamente ele dá, já é muito terapêutico, né? É a postura, né? Ou então ele vai encaminhar você para um profissional, para uma profissional da área, e aí sim é um caso onde a gente vai resolver clinicamente, né? Agora, por favor, esse negócio de automedicação não dá certo, tá? Ele pode piorar o teu problema, tá? Aí aquilo que era leve ou moderado passa a ser grave. Que é mascarado e... Porque assim, gente, remédio no geral, tu tá com uma dor de cabeça, tu toma um remédio, ela vai tratar a causa da dor de cabeça? Não, ela vai tratar o sintoma, né? Então, ali quando tá qualquer questão emocional,
o remédio ele serve para ele tratar aquele sintoma para tu ter a capacidade, a força, né, de conseguir tratar a causa. Mas ele não trata a causa. Então, precisa estar acompanhado também com o psicólogo também. Porque a causa geralmente tem a ver com esse vazio que a gente constata, né? Do afastamento de Deus, do afastamento das pessoas, do afastamento até de si mesmo. Às vezes a gente se acha estranho dentro do nosso corpo. A gente não gosta do nosso corpo, a gente não gosta de si, entendeu? Então a autoestima vai lá embaixo, você não tem uma boa vivência consigo mesmo. Eu sempre digo assim, você está feliz dentro da sua casa? Legal. Eu tinha um paciente que ele não conseguia olhar no espelho. Ele não gostava de si. Ele era feio pra caramba, claro, né? Mas, além de feio, ele dizia assim, eu não consigo me livrar da minha culpa, porque quando eu olho nos meus olhos no espelho, eu me sinto culpado. Neurose moral, lidar com culpa. Tá. Ou a ansiedade moral, né? Muitas vezes o peso E aí, pecado mesmo. e aí a gente vai tratando a causa. Por que chegou a esse ponto? Tá. E aí ele vai revelando, vai mostrando na caminhada, né? Vai testando você primeiro para ver se você é confiável e depois você vai ver uma lista de pecados ou até de erros e sucessão de equívocos na vida, né? Eu falo, às vezes até... eu falo por mim, porque é muito fácil eu chegar e falar para ele assim, não, mas relaxa, toda a culpa foi lançada na cruz, você não... Mas não é só isso, né? Tem que... Porque é muito fácil a gente chegar e falar, cara, vai ler a Bíblia. Tá ansioso, relaxa. Eu tô ansioso, não consigo relaxar. É que realmente, assim, a gente... É que é muito fácil pra gente que tá de fora da situação falar algo, né? É muito fácil. A gente mesmo olha pra uma situação, às vezes a gente fala, cara, né? Tipo, eu não me sentiria assim com essa situação, né? Então, o nosso papel é muito de não ser o acusador, realmente, de não ser o juiz sobre a vida da pessoa. Isso. E de entender que cada um sente e vivencia as coisas de maneira diferente, né? O que eu tenho pensado hoje é que eu não posso dar uma solução pra pessoa que eu não resolveria o meu problema com essa solução. Né? Por exemplo, se o cara chega ansioso, eu vou falar assim, não, relaxa, eu não vou conseguir relaxar quando eu estou ansioso, então não é assim que eu vou ajudar, eu vou direcionar além ele. Disso ainda. Talvez o que resolve para ti, talvez não resolva para ele. Sim, entender claro. a individualidade também, sabe? Isso. E tudo isso que vocês estão falando me remete então àquela questão, né? Como é que a igreja, como é que os conselheiros da igreja devem receber as pessoas? Nós somos treinados no seminário a responder tudo com um versículo bíblico. Isso é muito fácil, né? A gente decora, a gente já tem... Você está falando aqui, eu já estou buscando, né, na minha Bíblia online aqui, o versículo que cabe na situação. Isso é bom. Isso também, né? Isso é bom, mas no momento mais posterior, vamos dizer assim, um segundo, terceiro momento de tratamento. Sim. Primeiro é ouvir, ter uma escuta ativa, anotar as coisas que lhe falam, porque ele vai vendo assim, nossa, esse conteúdo é importante para ele também. Primeira coisa que as pessoas chegam para mim é assim, eu não sou ouvido em casa, não sou ouvido na escola, não sou ouvido na rede de apoio. Ou seja, onde é que eu sou ouvido? Tem que ser ouvido aqui. Entendeu? E aí a gente vai anotando, vai entendendo com essa escuta ativa o que está no coração da pessoa. Legal. E aí sim, depois, na caminhada, no tratamento, cabem alguns versículos, né? Mas não no sentido moral, não, e sim exato. No sentido de libertação, entende? Muito bom. Eu acho que até é legal explicar o que seria uma escutativa, né? Para as pessoas que estão... Vai lá, Milene, você é fera. Tá na vibe. Tá na prova, né? Tá no teste, vai sabe teste, tudo. Né? Tá no TCC. Por favor. Não, é que realmente essa escutativa que o pastor falou é escuta sem julgamentos, né? É escuta com foco total na pessoa, assim. E escuta também, esse julgamento não é só julgar, mas julgar também o que é importante do que ela está falando. Entende? Quando tu escuta total o que ela fala e não só julgamento do que é importante para ti, do que ela está falando, tu consegue escutar de verdade. Legal. E não de acordo Ouvir, com a... tu não ouve, tu escuta. Exatamente. Tu consegue escutar de verdade sem ser de uma perspectiva somente tua. Tu consegue deixar a pessoa trazer o que é a realidade dela, sabe? Sim. Os nossos sentimentos são tão caros que nós pagamos por eles. Nossa profissão é muito engraçado, porque você é pago para escutar. Verdade. Olha a que nível que a nossa sociedade chegou. Né? 100 e poucos anos de psicologia.
Você paga porque você paga por aquilo que é caro. Se você gosta do carro, você vai toda hora investir no carro, porque ele te é caro. Se você investe nos teus sentimentos, você vai pagar por eles, porque eles te são caros. Então, se essa pessoa chega até mim, eu vejo assim, nossa, como isso é caro para ele, isso é precioso demais. Não posso aqui pisar nele, não posso aqui de modo algum rejeitar qualquer pessoa, e eu aprendo isso com Jesus, né? Então, aquele acolhimento de Jesus, não vai julgar a mulher samaritana ali, né? Ele tem a água, mas ele não joga a água nela, ele espera o momento certo, entendeu? Para ela começar a dizer, uau, você conhece a minha vida, você me ouviu. Nossa, muito bom. E agora a água dele faz sentido, entendeu? É que a gente também tem uma ansiedade de dar uma devolutiva. A gente tem ansiedade de dar essa resposta. O Freud chamava isso de furor curandes, porque o psicólogo às vezes quer curar na marra, entendeu? E nós não curamos ninguém. Nós não curamos ninguém. O contato terapêutico, essa escuta ativa, já cura muito. Tem gente que na primeira sessão se levanta, vai embora e diz, o que aconteceu? Tá, vamos lá, o Matheus tem uma pergunta para fazer, pastor, e aí depois o senhor já responde aí. Tá, são duas. A primeira, o homem é um ser, o ser humano, né? É um ser religioso. E eu já ouvi falarem que existe uma inclinação inata do homem à oração. E que quem não ora, quem não fala com Deus, fala sozinho, fala consigo mesmo. Isso é verdade ou é mito? E a oração ajuda a diminuir a ansiedade? Essa é a primeira pergunta. Pode responder depois. Quer fazer as duas, que aí eu vou para a volta? A segunda, vocês falaram de teste de internet. Eu lembrei que há um tempo atrás a gente falava muito de 4 temperamentos lá, fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. E então esses 4 temperamentos, eles têm alguma base? Eles não servem de nada? Ou é só a pessoa tentando se justificar, tipo, eu bati em você porque eu sou sanguíneo? Tipo meu signo, né? Meu signo. Obrigado, Matheus. Pastor, manda ver aí. Eu não diria que o homem, vamos dizer assim, tem uma inclinação à oração, né? Ele tem uma necessidade de falar. Ele pode falar consigo mesmo, ele pode falar com pessoas, ele pode também ser levado a falar com Deus, né? A Bíblia diz lá em Provérbios de que há no coração humano uma tendência, uma saudade quase assim de eternidade. É verdade, né? Tanto é que o fenômeno religioso ele está em todo lugar, né? Ele não está apenas na religião cristã, muçulmana, judaica, ela está no índio da floresta, né? Naqueles que de alguma forma buscam a Deus por meio da natureza, né? Por meio de autoconsciência. Sempre há uma divindade na jogada. E a gente já falou, né, agora sobre a questão de Filipenses capítulo 4, 6, de que o antídoto para a ansiedade é a oração, né? Mas é assim, não é qualquer oração. Aí Jesus até vai lá em Mateus 6 e fala, não andem assim como os fariseus que gostam de, né, aparecer e tal, porque eles já receberam a sua recompensa. Mas qual é a oração que agrada a Deus? É sempre aquela que é feita no silêncio do teu quarto. Porque lá a Bíblia diz que Deus te vê. Interessante que Deus não nos ouve. Não, ele vê, não está presente. Ele vê, presente. ou seja, é mais a atitude. Porque Deus já sabe o que você vai falar, né? Mas mesmo assim ele quer que você fale. Porque é a sua atitude, para ver se corresponde àquilo que você tem no coração, àquilo que você vai falar com a sua boca. Entendeu? Então Deus está te vendo. Amém. Né? E os 4 temperamentos? Fleumático, sanguíneo, colérico e esqueci o outro. Na história aí da humanidade, a gente vem estudando assim sobre personalidade, né? E daí vão se criando várias teorias sobre isso, né? Essa daí dos 4 temperamentos é uma delas, mas ao longo da história a gente vai também aprimorando aí esse estudo, né? Então existem vários tipos, assim, tem aquela das 16 personalidades também e tal. Então 16? 16. Eu trabalho com 9, tá? Então, já superando isso, porque isso é da Grécia Antiga. Esse é um conhecimento antigo, grego, assim, antigo, que eles olhavam na bile do ser humano. Então, eles até faziam lá uma tentativa empírica de separar a bile, né,
do ser humano para ver se ela estava mais escura, um pouco mais clara, e aí eles diziam, esse é colérico. Só pela bile. Esse é sanguíneo, esse é, né, fleumático, né? E assim por diante. Então isso já foi superado, né? Mas é um tipo de conhecimento. Só que hoje a psicologia moderna vai trabalhar com 9 tipos no mínimo, né? 9 tipos de personalidade. E tem vários jeitos de ver isso, assim. Desculpa, pode falar. São nuances, né? Entre esses, mas sempre que você fecha a personalidade em tipos, tá? Esse é tipo isso, tipo aquele, você fragmenta demais o ser humano. Então, a gente nem sempre é apenas, né, vamos dizer assim, perfeccionista, tá? Você, às vezes, é perfeccionista com algumas coisas e com outras você é relaxado, entendeu? Então, muito cuidado com tipos de personalidade. Mas aqui a gente já está fugindo um pouco do assunto, que é ansiedade. Né? Legal. Pastor, para finalizar, então... Mas só uma coisinha sobre isso... É que assim, tem vários tipos de ver, questão de personalidade, então assim, quer fazer um teste psicológico sobre isso? Procure um psicólogo, entendeu? Não vá na internet. Temos testes aprovados. Pastor, obrigado pela tua companhia. Prazer, um privilégio. Tá? Hoje é o dia do psicólogo, né? A gente vai dar uma lembrancinha pro senhor, que são os 2 adesivos da Life, os adolescentes, e a Jump, que é a juventude. Opa. E mais esse cordãozinho que a gente mandou fazer aqui, ó, que a gente usa para guardar ou uma chave, ou os crachazinhos que a gente usa aqui com os nossos voluntários. Poxa. Então aí o senhor pode levar aí como uma lembrancinha nossa aí pelo tempo que o senhor é disposto para estar com a gente. Muito obrigado. Palavras finais aí. Muito obrigado. Um privilégio. E como eu sou apaixonado por Jesus, eu diria para vocês assim, não tem como viver uma vida integral, uma vida verdadeiramente balizada e cheia, né, de propósitos, sem conhecer a propósito de Cristo, né? Porque assim como o homem se afastou de Deus lá e começou a ter todos esses sintomas de ansiedade no jardim já do Éden, né, se afastando de Deus, Jesus retoma o assunto e fala de que nós conhecer o Pai e conhecer uma proposta de relacionamento com o Pai, nós iríamos tratar a nossa ansiedade. Amém. Uau! Isso é Jesus, gente. Amém. Então, palmas para Jesus. Muito obrigado. Tua despedidinha aí. É isso, gente. Não, mas é muito importante a gente estar falando sobre esses assuntos, assim, porque, como o pastor falou, nós somos um ser integral, com várias áreas da nossa vida. Então, do mesmo jeito que a gente aprende sobre medicina, a gente aprende sobre nosso físico, como a gente trata bem o nosso físico e como a gente trata o nosso espiritual, a gente também precisa saber como a gente trata o nosso psicológico também, o nosso emocional. Muito bom. Então, é muito importante a gente conhecer sobre pessoas no geral, né, em todas essas áreas. A gente, como igreja, a gente vai receber diversos tipos de pessoas. Desafios, né? E vários desafios, vários sofrimentos também. Então, eu acho muito importante a gente estar falando sobre isso e estudando mais sobre isso. Assim. Amém, amém. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. A gente se vê aí nas redes sociais. Um abraço, fiquem na paz. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu!